Bora lá, galerinha! O iceberg das primeiras coisas da história, os tópicos perdidos do canal do Semideus, gente. Mais um vídeo de Semideus trazendo aqui pra vocês. Era óbvio que eu ia ter que trazer isso daí, cara. Pô, eu já adoro os vídeos do Semideus, já adoro os icebergs dele, já adoro o vídeo original, né? O iceberg dos tópicos perdidos, o dos tópicos perdidos do iceberg das primeiras coisas da história. Agora lançando uma parte 2 disso, era óbvio que eu ia trazer pra vocês. E e uma tema aí com uma thumb aí que tem um Nero na frente, cara. Achei interessante. Quero saber do que você tá honesto, do que o Nero seria a primeira coisa na história. O primeiro anticristo da história? Enfim, rapaziada. Um vídeo muito interessante que eu tô bastante animado de gravar aqui pra vocês. Espero de coração que vocês gostem, tá bom? Se puder, vou deixar o like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá aí na descrição. Passe lá, deixa o like, se inscreva. Se possível, considere se membro do canal que vai ter um vídeo doido demais. Lembrando que eu postei um vídeo aí de 50 minutos ontem no Membros, caso você queira ver. Seria bastante interessante. E, além disso, entre no nosso servidor do Discord e no meu canal 2 também, que essa semana vai ter vídeo novo, tá bom? Enfim, rapaziada, vamos embora pra esse vídeo. Tô meio gripado, com o nariz meio entupido, então peço desculpas aí durante o vídeo eu ficar dando umas respiradas desse. Peço desculpas eu ter que respirar durante o vídeo. Enfim, rapaziada, vamos embora pra esse vídeo aí do Semideus, sem mais delongas, que eu tô animado pra ver o que vamos ter aqui. Bora! Damn! Vamos ver se ele vai direto pra, ó. Sejam Não, todos ok, hoje muito vai bem-vindos ser a a mais um vídeo de introdução. Iceberg no canal. O vídeo de hoje será mais uma entrada na série Tendo a pessoa, tipo, cortar a introdução e ir direto pros tópicos e tal. Eu já fiz isso no meu outro canal também. Em algum iceberg lá, acho que foi das religiões. Mas eu também. Mas eu gosto de ter uma introduçãozinha. Os Tópicos Perdidos, onde revisitamos icebergs que já foram abordados em um vídeo passado no canal. Desta Nice. vez voltaremos a explorar o iceberg das primeiras barra mais Cara, é muito antigas bom esse coisas da tema, é história. fantástico, né? Esse é um iceberg em que eu cataloguei os primeiros ou os mais antigos exemplos conhecidos de uma série de tópicos relacionados à história ou à internet. No primeiro vídeo comentamos tópicos como a primeira animação da história, a primeira fotografia e vários outros. E eu Irado. consegui reunir nesse meio tempo outros tópicos interessantes, incluindo mais casos brasileiros que iremos abordar Ok, nesse vídeo. vambora. Então, vamos Interessante. direto a ele. Bora! Eita! Ok, iceberg das primeiras coisas da história, os tópicos perdidos. Maneiro, irado a animaçãozinha. Muito bom, né, cara? Eu me animo muito com os vídeos semideus. Bora! Camada um. Que isso? Bert the Brain. Bert Que the isso? Brain é o nome de Primeiro. um dos, se não o videogame ou jogo Ah! eletrônico mais antigo da Damn! história. É Nossa! claro, dependendo do que você considera um videogame. Ele foi desenvolvido no Canadá pelo engenheiro Joseph Cates em É, 1950 e mas. se trata de um computador de 4 metros de altura que lhe Nossa, permite meu jogar Deus. uma versão Uou! eletrônica do Caraca, nossa, clássico cara. jogo Qual o limite da tecnologia, né, da cara? velha, Caraca, como é que aquele os que caras todo fazem mundo isso, jogou mano? pelo menos uma vez na vida. O Bert the Brain também é um dos primeiros exemplos de uma espécie de IA presente dentro de um jogo. Afinal, o jogador jogava contra a própria máquina, que a partir de um algoritmo desenvolvido pelo Cates fazia a próxima jogada, existindo até níveis de dificuldades Mas sei lá, né, programados, cara? Tipo um assim. elemento que está presente na maioria dos jogos modernos. Mas apesar de ser um dos candidatos Porque no final, por mais que seja um computador e tal, ele. É, sei lá, né? a Se dá pra... serem o primeiro videogame, existem alguns elementos que fazem pessoas não considerar o Bert the Brain um videogame em si. Afinal, ele não possui gráficos gerados pelo computador É em só um tempo painel, real, como basicamente, né? Literalmente um painel. Ele só tem. vemos nos jogos de hoje em dia. O jogo era mostrado por luzes que eram acesas e apagadas, indicando o local onde a bolinha ou o X foi colocado. Isso não era feito por uma imagem gerada em um monitor. Por isso, muitos historiadores e pesquisadores preferem vê-lo como um precursor dos videogames, não exatamente como o primeiro videogame já feito. É a mesma coisa se fizer um jogo de xadrez. Não, xadrez seria muito complexo, mas tipo assim. Um jogo. É tipo você falar que o. Lembra aquele O Turco lá, aquele computador que jogava. Computador não, aquele robô, basicamente. Bem que aquilo era uma era falcatrua, né?
tinha uma pessoa que ficava dentro, se eu não me engano. Tipo assim, se você pegar um bagulho, um jogo manual, assim, dizer que é o primeiro videogame da história, né? Tipo assim, é manual demais, né, pra O ser. primeiro que atende esses requisitos, ou um dos primeiros, sendo um programa Pong. interativo com gráficos gerados por computador, é o Tennis for Two, criado em 1958 pelo Nossa. físico norte-americano William Damn! Higginbotham, que se trata de um Caraca, olha esses simulador de um jogo gráficos, de cara. tênis. O jogo Caraca! poderia ser jogado por Damn! duas pessoas competindo uma com a outra, controlando a bola a partir de controladores de alumínio, semelhante aos joysticks modernos. O jogo foi mostrado em Loucura, né? Imagina. 1958 em uma exposição no Laboratório Nacional de Brookhaven, em Long Island, em Nova Eu York. acho muito louco você pensar que, tipo, essas pessoas aí que estão jogando esse joguinho nunca imaginariam, eu acho, que daqui 100 anos depois, pô, teria uma indústria gigantesca disso e que teriam jogos com gráficos absurdos, né? Como que você iria imaginar? É muito Onde louco. foi um sucesso entre os visitantes, especialmente entre os estudantes que compareceram à exibição, que E é fizeram curioso que filas é bem fluido, né, cara? É bem para fluido os gráficos. Será experimentar que o roda jogo. no meu PC, mano? Doido, né? A primeira Eita. Let's Play. E Ah, ainda uou, continuando no tópico da interessante. história dos videogames, temos o caso Da da hora. primeira Let's Play já feita. Let's Let's Play play. é um formato de vídeo que se popularizou por causa do YouTube, onde uma Walkthrough. pessoa grava ela jogando algum jogo, enquanto ela comenta sobre o que está acontecendo nele ou sobre qualquer coisa. Esse foi o formato de vídeo que, inclusive, deu fama ao PewDiePie, que foi por muito tempo o maior youtuber do mundo. Ou mesmo o estilo que era muito famoso aqui no Brasil durante o início dos anos 2010, com o Até hoje ainda é, né, cara? Tipo assim, no final, uma gameplay que você assiste aí do Alan Zoka é uma Let's Play no final, né? A diferença é que ele tá em live, mas é uma Let's Play, youtubers né? de Minecraft ou Call of Duty. Acredita-se que o termo Let's Play surgiu a partir de threads no fórum Something Awful, ainda na primeira Nossa, que metade loucura, né? dos anos 2000. Interessante. Nessas threads, usuários do fórum postavam screenshots do jogo junto de comentários que Cara, falavam que sobre o que tinha loucura. acontecido no momento daquele print, Daí colocar um Let's documentando Play. em imagem e texto a sua jogatina. Que Fala-se loucura, é que a muito primeira louco, né? thread nesse formato e onde possivelmente Muito surgiu o termo interessante. Let's Play foi feita por um usuário desconhecido do fórum documentando a sua gameplay do jogo Oregon Trail. Essa thread em particular se perdeu pelo tempo, mas o Mas é considerado muito, pioneiro muito louco, né, cara? Você pensar que, tipo assim, os caras iam postando imagens e documentando o que jogavam, né? É interessante, cara. Assim, era uma dificuldade na internet da época, mas tem um certo. Acho que dá pra você ter um certo romantismo com isso, por assim dizer, né? Vendo agora do futuro e tal, que era uma parada divertida, né? Interessante. das Let's Plays na internet foi o Michael Sauer, conhecido na internet como Slow Beef. Sour? Sour não é os caras do Massacre da Serra Ele Elétrica? também era ativo no fórum Something Awful e em 2007 ele fez a sua primeira gameplay gravada em vídeo e comentada, onde ele jogava o jogo The Immortal. Who any of that is. Yeah, I want a new game. Alright, Uou! so Immortal Nossa, olha puts esses us gráficos, in cara! control of an old wizard, and yeah, basically, let's go to the table here, and oh shit. Porém, tecnicamente, Que existe uma loucura. Let's Play mais antiga feita em vídeo do que essa do Slow Beef, que no caso foi feita com uma das figuras mais No! folclóricas No e way! polêmicas da história Ah, não! Não é possível, cara! Que isso? da internet, a Christian. Sim, aquela mesma. Existe um vídeo que ela fez em É inacreditável, cara. Olha. Parabéns. É que a internet, né, cara? Era óbvio, né, mano? 2003 jogando o Animal Crossing, presente uma compilação de Pô, cara, vídeos em jumpscare, DVD cara! dessa personalidade da internet, conhecida como Christian Weston Chandler Yup, I Am on TV, compilado em Cara, 2007. Essa fantástico. gameplay de Animal Crossing também tem comentários da Christian e tem 1 hora de duração. As you can see, I'm collecting the NES games. I got most of them down here. I got a couple upstairs. One on fake. You know the one I'm talking about. Caraca, é April muito 1st, louco, mano. strike a bell. Mas deixando de É, lado é muito bizarro, tipo assim, que você escuta ele falando e tal, né, cara? E tipo assim, você. Você. Não parece que, tipo assim, não existia isso na época, sabe? Entendem o que eu quero dizer? Que, tipo assim, não parece que, tipo assim, ele simplesmente pegou e começou. Que era uma parada.
pioneira, por assim dizer, sabe? Tipo, que não tinha precedentes, o cara. Tá, talvez tivesse pessoas, simplesmente, tipo assim, você imaginar o cara simplesmente gravar uma gameplay e falar por cima, sabe? Não parece que, tipo, ele tá fazendo uma coisa que é comum, né? Isso é muito louco. As Let's Play e falando de qualquer tipo de gameplay, a primeira gameplay postada no YouTube foi uma gravação do jogo GTA San Andreas feita pelo usuário Meu SLGuess e postada no dia Nossa, há 16 20 de anos, junho que de loucura, mano. 2005, apenas alguns meses depois do lançamento do YouTube, que mostra uma série de estantes feitas com um carrinho de golfe dentro do jogo. O vídeo Em possui altos como trilha gráficos. sonora a música I Can See My House From Here, da banda Evergreen Terrace, e começa com a frase "Eu estou entediado", antes de partir para todas as manobras com carrinhos de golfe. Esse usuário que postou esse vídeo continua ativo no site, e em Eita! 2025, ano passado, ele fez um remake desse vídeo para comemorar o aniversário de 20 anos de sua Que legal, postagem. maneiro. Caraca, 20 anos é que apesar do cara, tipo assim, se ele tinha, sei lá, 16. Não, vai, se ele tinha 20 anos na época que postou, hoje ele tem 40 aí, né, cara? É muito louco. É bizarro você ver um vídeo ali escrito 20 anos atrás, né? James Brandon Connolly. Tá, Esse era o pode ir. nome de um atleta norte-americano natural de Boston que ficou marcado na história como o primeiro campeão olímpico moderno. A primeira Olimpíada Moderna Interessante. aconteceu em 1896 em Atenas, na Grécia, e foi idealizada pelo historiador Pierre de francês Coubertin, né? Pierre de Coubertin como uma forma de resgatar as Olimpíadas que aconteciam na Grécia Antiga, que desta vez iria reunir diversos países nos É mesmos interessante. jogos. Eu gosto muito das Olimpíadas e é uma parada que eu não valorizava muito quando era criança, cara. Eu, sinceramente, não assistia nada de Olimpíadas quando era criança. E conforme eu vou envelhecendo, eu acho que muito também pela Casa TV e pelo trabalho fantástico que eles fazem aí nas Olimpíadas, temos que ser sinceros, né? Popularizou muito essa parada, né, cara? Na Olimpíada de 2021 lá eu já assisti bastante. E na última assisti mais ainda, cara. Então é muito interessante. É uma pena que o Brasil, infelizmente, não valoriza esses esportes olímpicos, né? Connolly, quando soube que as Olimpíadas iriam acontecer, decidiu que ele iria participar dela. Para isso, ele deixou seu curso na Universidade de Harvard e pegou um barco para a Europa até chegar na Grécia. E lá acabou participando do primeiro evento das Olimpíadas, que foi o salto triplo, onde ele fez um salto de 13,71 metros e se consagrou campeão, se Isso daí deve ser tornando tipo, cara, é um baita de um salto, né? E hoje em dia deve ser absolutamente nada, né? Se eu o imagino. Deve ser uma primeiro a parada que os receber caras uma fazem no medalha nas treino, né? edições modernas dos jogos. No caso, ele recebeu uma medalha de prata, já que não existia ainda a medalha de ouro nos jogos. Ele também ficou em Caraca! segundo lugar em Por outro que não, evento será, né? posterior, o salto em altura. Além do seu Nossa, e a primeira ainda tinha a imagem de Zeus mesmo, a parada mais focada no que eram os Jogos Olímpicos clássicos, né? Imagem de Zeus com a deusa Nike aí na. Daria problemas aí de marketing hoje em dia, né? Ali segurando, e aí o Partenon atrás. Interessante a medalha, né? terceiro lugar no salto em distância, saindo dessa primeira edição das Olimpíadas com 3 medalhas. E nas Olimpíadas seguintes, em 1900, ele voltou a ganhar uma medalha novamente no salto triplo, ficando em segundo lugar. Ele chegou a participar das Será que as Olimpíadas minas novamente realmente usavam essa roupa aqui pra jogar, pra lutar esgrima, né, cara? Pô, e no mó salto triplo, estético, né? ficando em segundo lugar. Ele chegou a participar das Olimpíadas de Aham, 1906, olha mas isso. acabou saindo sem nenhuma medalha. Connolly também Ei, o que é atuou aquilo como ali embaixo? 1907. Damn, o que é isso aqui, cara? Tinha esse esporte nessa Olimpíada, cara? Que isso aqui? Esporte quem bomba mais? Que negócio é esse, cara? Mas acabou Negócio saindo sem esquisito, nenhuma né? medalha. Connolly também atuou como um jornalista. Ele publicou no jornal Boston Globe sobre o seu relato sobre a Guerra Hispano-Americana, que ocorreu em Nossa, caraca, 1890. você vê que o bagulho era velho mesmo, né, cara? E Que também loucura, participou da mano. edição de 1904 das Olimpíadas como um jornalista, antes de voltar como atleta na edição seguinte. Além disso, ele escreveu mais de 200 histórias curtas e publicou 25 Caramba, livros, nossa. também tendo Cara tentado bem concorrer por 2 eclético, né? vezes ao Congresso dos Estados Unidos, falhando em ambas as tentativas. Ele era afiliado ao terceiro partido que existia na época, chamado Progressista. Partido Progressista, que havia sido Era um fundado pelo alce. ex-presidente americano Theodore Roosevelt em 1912. O primeiro Tinha logo campeão maneira que era um alce, achei bem irado. olímpico moderno veio a falecer em 1957 aos 88 anos. Não estou entrando em questão da ideologia, pelo amor de Deus. Estou achando a logo, achei bonita. Ok, vambora, camada 2.
Kilroy Was Here. Kilroy Was Here, ou Kilroy estava aqui, Esse. pode ser considerado um dos primeiros memes da história da humanidade. Afinal, diferente do bebê dançante que eu mencionei no primeiro vídeo, o Kilroy Was Here precede a internet. Na verdade, ele surgiu décadas antes da internet. O Kilroy Was Here se trata de um grafite que acompanhava essa frase, junto de um desenho de um personagem careca e narigudo se escondendo Caraca. atrás de um muro, que aparecia em vários lugares Era uma diferentes. pichação que as pessoas faziam por aí. O grafite se popularizou Interessante. entre soldados americanos durante a Segunda Guerra Mundial e era usado para demarcar áreas onde aliados passaram. Porém, os primeiros relatos de sua aparição datam desde antes da guerra, em 1937, não existindo uma origem exata Kilroy. para o grafite, mas existe uma origem mais aceita que o liga a trabalhadores de estaleiros nos Estados Unidos. Mas E é curioso que parece muito um personagem de cartoon, né? Parece um personagem daquele desenho Smiling Friends, né, cara? Que é meio popularzinho atualmente. especificamente a um inspetor americano chamado James G. Kilroy. O Kilroy Was Here seria uma assinatura Ele dele não era careca nem narigudo, né? Isso que é curioso. que ele usava para marcar peças ou áreas inspecionadas. E segundo essa versão, essas marcas fofinho, feitas achei por legal. ele seriam posteriormente encontradas por soldados em equipamentos militares que teriam Bonitinho. começado a reproduzi-las por Gostei, onde passavam. gostei. No entanto, mais de 40 pessoas ao longo da história já afirmaram ser o tal Kilroy que é referenciado no grafite. Esse grafite se espalhou tanto durante a Segunda Guerra que ele chegou até o próprio Hitler, que ficou sabendo do grafite com ele aparecendo em equipamentos americanos capturados. O líder alemão acreditava, na verdade, que o tal Kilroy seria um Presidente, codinome de um espião americano de alto escalão. Fala-se também que Que Stalin loucura, também né? se deparou com grafite quando ele foi ao banheiro durante a conferência de Potsdam, Ô, na louco, mas que Alemanha. isso, cara? Não, é impossível. Isso aqui é loucura, isso aqui é conto de soldados. Isso aí não tem mentirada, né, cara? Você acha que os caras iam fazer uma. Por mais que fosse ali, os caras não iam higienizar o banheiro pros três presidentes aí, né, cara? Três presidentes é, tipo assim, um presidente, primeiro-ministro e ditador. Em né, sei lá, 1945, onde participaram os representantes das forças aliadas após a vitória na guerra. Hoje dá para considerar o Kilroy Was Here um dos primeiros memes que apareceram em uma era pré-internet. Que doido, né? Não conhecia, interessante. O primeiro assim. meme brasileiro. Já que falamos sobre o Kilroy Was Here, acredito que seja interessante também explorar a ideia do primeiro meme brasileiro. Existem Ok. diversos candidatos a Meu esse Deus, lá título, vem. e existem dois em particular que podem ser considerados memes ou vídeos / conteúdos virais que precederam o surgimento da internet em si. O primeiro deles é um dos trotes de telefone mais antigos ainda registrados, que ficou conhecido como trote da Telerge. Trote esse que aconteceu lá Não me é estranho, sabia? Eu sinto que eu já ouvi falar disso, no cara. início dos anos 80. Não no YouTube, mas Esse já ouvi trote falar. envolveu o advogado carioca Luiz Parreto, que certo dia estava tentando Trote ligar da para a hoje Telerge. extinta Companhia Telefônica do Rio de Janeiro, Telerge. Mas ele Pô, os errou o orelhão, né, número. cara? Muito icônico, né, cara? E você viu que estão removendo aí das cidades, né, cara? O Brasil não respeita a sua própria história, né, cara? Porque lá no Inglaterra você vai até hoje tirar fotos lá naquelas cabines telefônicas e aqui a galera não consegue preservar essas paradas, né? Tipo assim, o que que interfere ter esse negócio na rua, né? E ligou, ao invés disso, para Só uma tirou o pessoa telefone, qualquer, né? que se passou por um funcionário da Telerge e zoou a voz do advogado, dizendo que ela era fina, o que começou uma discussão cheia de baixarias entre os dois. Vejamos. Estreando Luiz Parreto. Ok. É 221. Peraí. Tá escutando? Tá, vamos ver. O áudio não é dos melhores. Não fala nem recebe chamado. O pessoal 1 hora atrás. É? Onde é que é isso? Outra Telerge. Assembleia número 10. Olha essa ideia. Número 10. É. Estranho, pô. Amanhã não tem ninguém. Não tem ninguém. Não, mas amanhã não. Pô, você tem uma voz estranha, hein? Hein, meu filho? Tem uma voz estranha, você é meio viado? Já tô tua mãe, seu. Uou! O que é? Tem voz fina aí, porra. Vai, tá direito, porra. Eu tô falando, se você é maneira de você falar, você é empregado da Telerge, é? Sou, claro. Mas não parece. Estou te reclamando no telefone, você Fala tá... grosso, porra. Caralho. É, caramba! Então, aí, deixa você. É viado, hein? Resenha clássica, hein? O chefe aí, seu... Tô na Telerge, trabalhando, sem tu falar voz fina, porra. Mas filho da tua mãe, seu filho da p...
Uou! Vem aqui que eu vou te arrebentar a cara, seu sacana. Que isso? Sim. Pera aí. De acordo com Não, comentários que eu com li, as palavras chulas, né, cara? esse áudio foi gravado em uma fita cassete que Nossa, passava de imagina. mão em mão no Rio de Janeiro, até chegar à internet ali no final dos anos 90, com um arquivo em MP3 que continha o trote sendo É muito louco você pensar em tudo isso, a viagem que que esse trote teve que ter pra chegar até as nossas mãos hoje em dia, né, cara? compartilhado É em doido, programas P2P, como o Napster, se tornando um dos primeiros fenômenos da internet nacional. O áudio foi upado pela primeira vez no YouTube Fala em grosso, meados rapaz! de Não 2007. pra ser Outro viado. viral que tem uma origem pré-internet Ah, é o infame esse é Batman na Feira da Fruta, uma clássico. redublagem de um episódio da série do Batman dos anos Entrei na 60 que Feira foi da feita Fruta, em olha a 1981 laranja. por Fernando Pettinati e Antônio Camano, que substituíram as vozes originais do episódio por Mas será que era diálogos de vendido, tipo, em DVD e tal? Você comprava o Batman na Feira da Fruta, né? Eu acho que sim, mano. baixo calão, criando uma trama completamente nova Mas para o come a episódio. tia do Além disso, Batman. eles colocaram tocando de fundo na redublagem a música Feira da Fruta, do grupo Capote, que Nossa. também Que deu tipo de música é essa também, né, cara? É cada coisa, o né? nome ao projeto. A redublagem foi gravada em uma fita VHS que também passou de mão em mão entre os amigos de Fernando e Antônio até os dois perderem a fita original. Porém, uma versão digitalizada do vídeo apareceu na internet Nossa, em eu meados sabia. de Então 2003. não, então realmente só começou a fazer sucesso pra valer, assim, entre todo mundo quando chegou na internet de fato, né? Eu achava que isso, tipo assim, era vendido como DVD pirata, alguma coisa assim, mas Onde também pelo se visto tornou não. um grande viral. Classe. Esse resenha é Pega meu classe. povo na casca do ovo. Eu sou um povo, eu sou um palhaço. Eu sou- Mahi Chara. Mahi Chara é como é chamado um Bagulho homem besta do turco que se caramba. tornou o que podemos Eita. considerar a primeira celebridade da internet. Pelo menos a que ficou conhecida mundialmente e foi repercutida fora da Cara, internet. vai ser um Ele ganhou personagem, atenção né? a partir de seu site pessoal lá em 1999, onde ele se apresentava como um personagem exageradamente inocente que não tinha um inglês lá muito bom Welcome to my e home. expressava amor por coisas como mulheres, viagens e arcodeões. Pô, O parece humor de ótimo sua pra mim, parece página coisa que realmente rapidamente homens gostam, né, cara, de facto. chamou a atenção, o que o tornou também um dos primeiros memes da web. Afinal, surgiram diversos sites que parodiavam sua página, que conseguiu atingir na Ai, época 15? mais O que de é isso? 800 mil Damn! visitas em um único dia. Ele também foi parodiado em programas de TV e conseguiu até mesmo fazer uma Caraca, foi um música. viral mesmo. Nossa. Esse Aikício que ele Aikício. fala, inclusive, era a sua marca registrada, que apareceu pela primeira vez lá no seu site De pessoal. papinha Ele e sai também, em uma fora? certa ocasião, Parece muito. Pior que eu tava com isso na cabeça. Eu nunca assisti esse filme do Borat ainda, mas eu acompanhava muito o Jovem Nerd quando era novo e eles falavam muito desse filme. E ele parece bastante o ator principal mesmo, né? afirmou que o personagem Borá, feito para o filme de mesmo nome, teria sido baseado nele e em seu personagem que ele criou para seu site, dizendo até que ele deveria ser recompensado de alguma forma Nossa, pela é inspiração em realmente sua parecido, não imagem. dá pra negar. Mas o Borat, se eu não me engano, ele é tipo de um Tajiquistão, Uzbequistão, uma parada assim, né? Ok, rapaziada. Se chegaram até aqui, gente, por favor, deixa o like, se inscreva no canal, não custa nada e vocês vão estar me ajudando demais, tá bom? Vambora. Castle Smurfenstein. E voltando para o mundo dos jogos, temos um Smurfstein? Que isso? Eu tô com medo agora eu sabia que aquele papai Smurf tinha alguma coisa errada, né, cara? Eu sabia, cara, eu sabia caso que envolve o jogo Castle Wolfenstein, um Papai jogo do Apple II Smurfstein. lançado em 1981, que colocava o jogador na pele de um prisioneiro de guerra aliado primeiro, tipo assim, primeira modificação, primeiro que mod, está sei preso lá. em um castelo dos nazistas e precisa escapar dele. Esse tal Castle Smurfenstein é uma modificação do Caraca, Castle irado, Wolfenstein interessante. que coloca Smurfs no jogo.
Nessa modificação, que foi lançada em Mas estão presos pelo quê? 1983 Pelo pela Gargamel? Bob Smurf Software, o jogador controla um personagem chamado Smurf Butcher Bob, ou o Bob Matador de Smurfs, que também, são esses assim como no Smurfs jogo que- original, está preso em um Por que castelo o nazista. Smurf tem esses... Por que o Bob Matador de Smurfs tem 2 S na camisa? Tem esses 2 raios na camisa. Que nessa versão está infestado de Smurfs, que são uma criação Será que é Super Smurf? Pode ser, dos né? alemães. Um baita de um plot, né? Apesar de ser um grande shitpost dos anos 80, Castle Smurfstein é um marco dentro da história dos videogames. Afinal, ele é considerado um dos primeiros, se não o primeiro mod feito para um jogo. Que louco. Pelo menos um mod que muda consideravelmente o jogo Já, original, popular é mudando muito coisas mesmo. como os gráficos e a história do jogo. E um Cara, imagina a dificuldade que era pra fazer isso na época, né? Não consigo nem pensar como isso foi feito. fato interessante é que o Castle Castle Wolfenstein. Wolfenstein em si também é considerado um pioneiro no seu próprio gênero, já que ele é considerado um dos primeiros jogos de stealth da história. Muito legal, eu tenho que um dia jogar a franquia Wolfenstein, né? Pelo menos os clássicos não, pelo menos os novos, né? Os clássicos parecem mais difíceis, assim, mais antigos, eu diria assim, mais... Esqueci a palavra. Mas tem que jogar esses jogos novos do Wolfenstein. Eu tenho todos eles na Epic, se eu não me engano. As primeiras screenshots do Minecraft. Existem muitas discussões sobre quais foram as primeiras mídias relacionadas ao É popular. o tipo de game que eu tenho certeza que eu ia curtir se eu jogasse, sabe? É tipo... Eu não sei se vocês têm isso com vocês, que vocês têm aquele tipo de jogo que você fala assim, cara, se eu jogar eu vou ser muito fã, vou curtir muito a franquia, mas eu nunca joguei até hoje, então eu tenho isso com Wolfenstein, mano. Jogo Minecraft, Acho que principalmente o os Metal primeiros Gear também, conteúdos mano. criados pelos jogadores, incluindo o primeiro vídeo do jogo feito por um player e postado no YouTube. Caraca, O vídeo olha os que gráficos, detém que essa louco. honra tinha o título de Minecraft Castle e foi postado em É um 17 belo Castle mesmo, né? Mas olha a sombra, mano, que bizarro. de maio de 2009 pelo usuário Evilville, se tornando um marco na criação Amaldiçoado de mesmo, né? conteúdo em torno do Ó, jogo. nesse tipo de versão eu não duvido que tinha um Herobrine mesmo, mano. Porém, esse vídeo em particular foi Já deletado era? do site Que em algum droga. momento em 2011. Ó, Notre Dame no Minecraft, Minelapse. E Lava até hoje Prison. não foi recuperado, sendo assim Cara, olha uma o tanto de views que tinha, né, cara? Mas esses números pra época, cara. mídia 2009 os perdida. caras Existe fazerem esse número de views, cara. apenas uma Tá única louco. imagem sobrevivente do vídeo. Esse vídeo foi lançado no exato dia em que a primeira versão pública e jogável do Minecraft foi disponibilizada, a versão 0.011a. O Notch, o criador do jogo, disponibilizou essa versão em um fórum chamado TGI Forums, e rapidamente os usuários desse fórum começaram a testar o jogo e compartilhar suas opiniões dele, além de screenshots do jogo, com essas screenshots se tornando os primeiros conteúdos que o público fez do jogo, como é o caso das imagens compartilhadas pelo usuário JWeb nessa thread, nos dando essa visão inicial que Eu as não pessoas sei, parece que o tinham do gráfico jogo. tinha, O sei próprio lá, né, Evilville eu não sei, era uma foto de sombra, sei lá, né, é estranho o gráfico, parecia que as coisas eram mais claras, assim, né? divulgou seu vídeo nessa thread. É muito interessante ver alguns frequentadores do fórum compartilhando suas primeiras impressões do jogo, The vendo animations isso are fantastic, damn! quase 2 décadas depois desses posts, com o Minecraft sendo hoje um dos maiores jogos da história dos videogames. É, quem ia imaginar, né, na época. Florence Lawrence. Florence Lawrence foi uma atriz canadense que atuou em peças de teatro e em Primeira filmes atriz? Não é nos possível, primeiros anos de Hollywood, durante a era do cinema mudo. O auge de sua carreira aconteceu na década de É o que a gente sempre 1910. pensa, né, cara, pensar que até essa menininha aqui, mais nova, provavelmente já viveu a vida toda, já, provavelmente não, com certeza, né, já viveu a vida toda e hoje em dia já está com Deus também, né, cara. É louco pensar o nível, tipo assim, que a gente já tá chegando num ponto que os primeiros filmes já são antigos o suficiente pra todo mundo, até se ela tiver um bebê aqui em cena, já ter vivido a vida toda, e já era, né? E Lawrence é frequentemente descrita como a primeira estrela Tipo, do essa cinema. menininha aqui, a Afinal, mais ela nova, ficou imagina. tão conhecida em seu tempo que ela se tornou a primeira atriz dos Estados Unidos a ter seu nome anunciado junto ao filme, com o intuito de atrair público Florence para ele. Lawrence, Isso em de uma Combate época Pirela. onde os atores eram raramente creditados. No entanto, existe um outro ator que também é acreditado É, mas eu como acho a que eu gostei mais primeira dela. estrela do cinema.
que trabalhou fora do eixo norte-americano. No caso, o ator e comediante Bigodinho? francês Max Linder, que Professor aparecia em Girafales. filmes desde 1905 e foi o primeiro ator a ter um personagem, que também se chamava Max, que aparecia em vários filmes diferentes, o que tornou seu rosto reconhecível em meio ao público ainda no final da década de 1900. Logo, ele também recebeu o título da primeira estrela internacional do cinema, ou mesmo a Vamos ver, cara, vamos ver. Vamos esperar pra gente vai bater o recorde do Nosferatu como o filme mais velho que a gente já viu em live. Vamos ver se alguém vai uma hora patrocinar um filme mais velho que esse. primeira estrela do cinema no mundo. Inclusive, o seu personagem Max, que era um homem rico e bom vivant, que se metia em confusões por Bom causa das vivant. mulheres que ele se interessava, Ó, foi uma ele é um das mulherengo. principais influências do próprio Charlie Chaplin para criar alguns anos depois os seus próprios filmes. Chaplin considerava Linder uma espécie de mentor É que o esquisitão o Charlie Chaplin também, né, cara? Vamos ser, sejamos sinceros, né, cara? Era um cara esquisito, né? A gente sabe aí que também um pouco epistaniano aí também, né? Então, sei lá, né, cara? O Charlie Chaplin é estranho. influenciou principalmente na parte do humor físico. Cara, você tem que julgar o tempo com o seu tempo, né? Senão você vai, qualquer rei medieval ali, não sobraria ninguém, né, cara? Tipo assim, de boa índole na antiguidade, né? Mas só o nosso Senhor Jesus Cristo, né, cara? Mas, enfim, eu tô dizendo isso porque infelizmente era uma realidade da época também, né? Nessa época, se bem que nessa época também, sei lá, né, cara? Bora continuar. Franz Liszt. Em um tópico semelhante ao anterior, temos o caso de Franz Liszt. Ele foi um pianista clássico húngaro que viveu durante o século XIX e que é atrelado ao movimento romântico. Ele ficou conhecido pela sua técnica no piano e sua prolífica carreira como músico, ganhando fama ainda quando jovem durante as décadas de 1830 e 1840. Porém, o que difere Liszt de outros pianistas virtuosos de sua época é que ele tinha fãs bem apaixonadas por ele, que causavam frenesis intensos em suas apresentações. Primeiro Algo galã bem da semelhante história. de como artistas como Beatlemania. os Beatles e outras bandas de rock e artistas pop eram tratados pelos fãs mais de um século depois. Esse fenômeno fez Franz Liszt já era ser bonitão mesmo, dá pra considerado negar. o primeiro rockstar da história. Durante sua Rockstar, época, pô. esse fenômeno de um artista Cara, ter fãs rockstar, não obcecados sei. por ele nunca tinha sido visto antes. Esse frenesi das suas fãs foi visto Nossa, pela mas primeira essas mãos aí, o cara tá parecendo uma criatura, que é isso, mano? vez em uma apresentação do pianista em Berlim em 1841 e se espalhou por toda a Europa. Segundo os relatos da época, as mulheres que iam em suas apresentações, calcinha? grande parte delas, parte da elite europeia, gritavam, desmaiavam e brigavam entre si para levar para casa objetos do músico, como luvas, fios de cabelo e até partes de seu piano, isso, como as cordas do instrumento cara, que bom elas mesmo, roubavam ideia, para mano. fazer pulseiras. O fenômeno ficou conhecido como listomania, um termo cunhado em Legal. 1844 pelo poeta alemão Heinrich Heine, e na época era tratado como uma espécie de doença contagiosa, não apenas um entusiasmo em torno de sua música. Na verdade, esse fenômeno obviamente não mulherada surgiu é a apenas por loucura. causa da sua música. Afinal, Franz Liszt era descrito como um homem bastante carismático e que também tinha uma aparência física atraente, além de sua forte presença em cima dos palcos. Era o galã mais clássico que você podia ter ali nessa época, né? O cara bonitão, tocava piano, carismático, com cabelinho de príncipe, né, cara? O cara era, tipo, literalmente saiu de um livro aí que as mulheradas lia na época, né, cara? Acho que não tinha romances hot na época ainda do boi leiteiro, né, cara? Eram homens mais normais que as mulheres liam na época, então o cara encaixava perfeitamente nisso, É possível dizer que Liszt deu início à cultura dos fãs, que é bastante comum hoje em dia. Ah, mas legal, né? Isso é o tipo de coisa que eu queria que tivesse uma câmera na época pra ver como é que era de fato. Tipo, você não consegue imaginar essas mulheres com essas roupas aí, tipo, ficando malucas, assim, vendo uma apresentação, sabe? Você não consegue imaginar isso, né?
Isto é Bom. Esse é o nome da primeira Nossa. música gravada no Brasil. Ela é uma composição do Isso é músico bom. Xisto Bahia, que também escreveu sua letra, enquanto ela foi interpretada na gravação pelo cantor Manuel Pedro dos Santos, conhecido artisticamente como Baiano. De A fato, uma música bem baiana mesmo, hein? música foi gravada em disco pela Temos Casa ela? Edson, considerada Eu acho que não vai ter direito autoral colocar essa música, não é possível, né? a primeira gravadora brasileira no Rio de Janeiro em 1902, se tornando um Nossa. marco para a música brasileira. Para ter uma noção, a música Isto é Bom foi gravada antes do próprio Hino Nacional Brasileiro, que na época ainda era apenas instrumental. Afinal, a letra do hino só foi escrita em 1909 e oficializada só em 1922. Mas existe Detalhe que esse instrumental do hino nacional é mais antigo do que o próprio A República, né? Porque ele era instrumental tipo do hino da Dom Pedro II, né? Se não me engano. uma pegadinha aí. Afinal, existe uma gravação do instrumental do hino nacional que é datada de 1901. No entanto, essa gravação não foi feita em solo brasileiro, apesar de ser o hino nacional. Ela, na verdade, foi tocada e gravada por uma banda lá em Londres. Logo, Que a Isto é aleatório, Bom né? continua sendo a primeira gravação de uma música feita aqui no Brasil. Ah, não vai ter? Ah, vai. Damn! Ó! Damn! Pô, que isso, hein, cara? Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Eu gostei da música, hein? Um verdadeiro sucesso dos anos 1900, 1902, né, cara? Nossa, esse era um mega hit na minha época, hein, mano? Muito louco. Luzia. Luzia foi o nome dado a Ah, uma mulher primitiva mas e ela não é seus o restos primeiro. mortais foram Eu, encontrados eu entendo que ele colocar aqui, mas ela não é. Definitivamente ela não é a primeira mulher da história, né? em uma caverna no Ele é o sítio mais antigo arqueológico só, da né? Gruta Que a gente Lapa tem. Vermelha, próximo à cidade de Belo Horizonte, em Ah, nossa, 1974. eu tô confundido. Eu achava que era aquele crânio mais antigo que se tinha de um hominídeo. Um hominídeo não tem nem como ser, né? De um Homo sapiens. Não sei se. Por uma Não sei nem equipe se de tem Homo sapiens, arqueólogos é? liderados pela arqueóloga francesa Annette Lamin-Amparet. O esqueleto de Luzia são os restos mortais humanos mais É. antigos encontrados no Não era Brasil muito e na bonita, não, né? América Vamos ser como um sinceros, todo, né? na verdade. Eles são datados de cerca de 11.000 a 12.000 anos atrás, durante o Paleolítico Superior. A primeira mineira da história recebeu o nome Luzia como uma homenagem a Cara, Lúcia. isso me Primeiramente, pega 12 bastante, assim, mil anos cara. atrás. Essa representação dela me pega um pouco. Ela tá com traços. Claro que é com certeza baseado assim, totalmente aí, mas ela tá com traços africanos e tal, cara, que me pega um pouco. E você pode falar assim, tá, mas faz todo sentido porque a dispersão. Tipo assim, se alguém manjar disso, pode deixar nos comentários, mas me pega um pouco, tipo assim. É dito que, tá, o ser humano surgiu na África e se dispersou pro resto do mundo, e esse crânio aí ainda trazia bastante traços. Mas eu acho bizarro você pensar isso, porque, por exemplo, os olhos puxados, né, cara, que é uma presença grande lá em toda a Ásia, nos povos lá da. É que você pode dizer que. É porque é estranho, porque, ó, você tem os povos da Ásia que tem os olhos puxados, você tem aquele povo lá do extremo norte da Rússia, lá da Sibéria, que é, em teoria, uma população ali mais próxima, né, ali do que teria. Não mais próxima atualmente, mas tipo assim, tem essa galera também, e você tem os povos aqui da América do Sul, por exemplo, que também tem uma presença desse tipo de olho, né? É estranho você pensar que, tipo, esses três povos, depois dessa migração, começaram a desenvolver paralelamente isso, né? Não era mais provável que que esse hominídeo que chegasse aqui na América nesse tempo já tivesse esses traços herdados dessas migrações, né? É estranho você pensar que, tipo assim, pô, depois que chegou aqui, vai começar a ter traços. Por isso que tem muita gente que eu vejo falando que, por exemplo, pode ter acontecido de povos polinésios terem chegado na América do Sul também, né, cara, e depois ter se mesclado, ou ter eles prosperado, essa primeira migração de humanos não ter ido tão bem. Porque, cara, eu acho isso um pouco estranho, cara. Eu genuinamente isso estranho. Por quê? Porque o olho puxado faz sentido ali, a teoria deles ali que existe e tal na Ásia e tal, né? Tem umas paradas lá de poeira, sei lá, né, cara? Tipo assim,
Eu não lembro, mas tem uma neblina, sei lá, mas tem um lance assim que propicia esse tipo de olho. Mas e aqui na América do Sul, né? É estranho pensar que as pessoas teriam esse tipo, evoluído nesse tipo de coisa, né? Eu sei lá, mano, me pega um pouco essa representação aqui, eu acho que ela deixa um pouco de dúvidas aí. Não tô dizendo que a representação está errada, estou dizendo que ela nos ergue questionamentos, né? Durante o Paleolítico Superior. A primeira mineira da história recebeu o nome Luzia como uma homenagem a Lucy, o nome dado ao fóssil de uma fêmea de Australopithecus, que também foi Por isso que eu confundi, né? encontrado nos anos 70 na Etiópia, que é datado de 3,2 milhões de anos atrás. Hoje, os arqueólogos não têm certeza como Luzia faleceu, não sabendo como ela parou em um buraco dentro daquela caverna, com especulações que dizem que ela estava fugindo de algo antes de morrer. Pesquisadores acreditam que Luzia seria descendente da primeira leva de humanos que vieram da Ásia e popularam as Américas, havendo reconstruções feitas para tentar Era visualizar muito como feia ela se mesmo, né, cara? Parece, pô, que isso, né, cara? Assim, todo respeito à Luzia aí, né, cara? Mas olha, era, né, não era muito, né, pô, parecia um homem, né, cara? Que isso? parecia em vida. O esqueleto de Luzia foi exposto no Museu Nacional do Rio de Janeiro até o ano de 2018, quando ocorreu Vai tomar o banho, grande olha. incêndio no museu. Temia-se que o esqueleto tivesse sido danificado pelo incêndio, e eles até conseguiram recuperar parte dos ossos, mas infelizmente o crânio de Luzia foi fortemente danificado, com Olha, 20% dele sendo destruído pelo incêndio. Hoje os ossos de Luzia estão guardados no poderia ter sido pior, pelo menos sobreviveu algo, né, cara? Mas assim, é coisas que só acontecem no Brasil. Engraçado que eu vi hoje no Twitter, cara, ou ontem de noite, eu não lembro mais, dos caras falando daquela. Você tem um tipo de traje que era usado pelos tupinambás naquelas cerimônias que eles faziam de antropofagia, né, cara? E outras cerimônias, né? Que é um traje bem bonito, tipo uma capa, assim, feito de pena, assim, um traje irado que os caras usavam e que você tem poucos no mundo. E esses poucos que existem estão em museus da Europa. E tinha lá uma galerinha de Twitter falando: não, essas coisas tinham que ser devolvidas pro Brasil, né, cara? Se tivesse sido devolvido pro Brasil, olha aí o que teria sobrado se estivesse no Museu Nacional, né? Tem que continuar lá mesmo. Se a galera daqui não sabe cuidar, tem que continuar lá na Europa, né, cara? Esse tipo de coisa não merecem estar no Brasil, né, cara? Porque aqui as pessoas não valorizam esse tipo de coisa, mano. museu e seu crânio aguarda uma restauração. Restauração, não existe restauração de osso, né, cara? Vai fazer restauração o quê? Não é uma estátua, né? Vamos fazer vamos colocar gesso ali na parada? Já era, né, cara? Vamos fazer um negócio fake, já não é mais uma coisa, você fazer uma estátua ali. Claro que também não vai ser, mas a estátua dá pra se entender, porque você vai fazer a parada do mesmo material. Agora você vai fazer o quê? Vai pegar um crânio humano e vai fazer ali? É impossível, né, cara? Vamos fazer uma parada só pra similarizar de como era antes, mas já não vai ser mais o crânio já foi-se. O que perdeu, já perdeu. É muito bad vibes, cara. O retorno de Nero. Ah, Nero é um dos mais interessante. comentados Nero, imperadores romanos, redividos. governando Roma de 15 de outubro de 54 até a sua morte É velho, em 9 hein? de junho de 68. Nero sucedeu seu pai adotivo Cláudius, tornando-se imperador no ano de 54, aos 16 ou 17 anos, se tornando um dos imperadores mais jovens Isso da é história uma parada do que Império. eu sempre Com penso, base cara. É uma parada que eu sempre penso que, tipo assim, o Nero, eu acho que ele é o quinto imperador romano, cara. Porque você tem, é o Otaviano, daí é o Tibério, daí é o Calígula, Cláudio e depois é o Nero. E é muito louco você pensar, cara, que em pouquíssimos anos o bagulho já degenerou completamente. Tipo assim, cara, os caras fundaram o Império ali o Império Romano pra que não acabasse da parada pra que a República Romana já tava indo pro saco, o poder já tava se dividindo, e os caras fundaram a República, o Império Romano, basicamente, né? Colocaram uma figura de autoridade ali pra controlar aquela parada que já tinha estourado gigantesca. E dois imperadores pra frente, o bagulho já degenerou completamente. Já virou o Calígula, que os caras tiveram que passar pra colocar um bobão no lugar dele, que era o Cláudio. E depois que o Cláudio morre, já vem outro maluco que é o Nero, sabe? Tipo assim, esse cara é muito louco como o bagulho já se degenerou completamente nos primeiros anos, né? em E essa fontes barba de do sua Nero era época, horrível, né, cara? Nero Olha ficou isso, cara. Uma marcado na parada história realmente anticristiana, né, como um cara? Eu governante diria. cruel e tirano, com a história dizendo que ele teria orquestrado a morte da sua própria mãe, a Agripina,
e colocado como o grande responsável pelo incêndio que devastou Roma por 9 dias em 64, com ele também sendo lembrado por suas perseguições políticas, incluindo a perseguição aos primeiros cristãos. Além disso, fontes contemporâneas o descreviam como alguém extravagante e cheio de excessos, evidenciando principalmente suas aventuras sexuais e crueldade extrema. No fim de seu governo, uma série de revoltas e conspirações minou seu poder, levando o Senado a declarar Nero inimigo público. Em 68, cercado e sem apoio, Nero teria escolhido cometer suicídio. Vargas. Ele então foi sucedido pelo general Galba, marcando o início de um período de intensa instabilidade política em Roma, que ficou conhecido como o Ano dos Quatro Imperadores, que foi marcado por uma grande guerra civil em Roma, que foi governada, assim como o nome entrega, por 4 imperadores: Galba, Otão, Vitélio e Vespasiano, que sucederam um ao outro em um período de apenas um ano, até o último deles, o Vespasiano, se firmar no poder e fundar a dinastia Flaviana. Hoje, Que acredita-se... logo também vai desembocar em quem depois? Logo vai desembocar no... Naquele outro, cara, que também... Cara, eu acho que eu falei Tibério, mas acho que não é Tibério, segundo o imperador, eu tô confundindo, cara. O Tibério acho que vem depois. Ou não? Acho que depois vem o Diocleciano, não é, cara? Que também é outro perseguidor de cristão do começo lá, do primeiro século. Não sei se do primeiro século ainda, mas tipo... Bem do... É, não, do primeiro século, bem no comecinho, que era tipo a segunda besta e tal, né? Tinha uma E parada muito dessa. do que é descrito nessas fontes Que contemporâneas sobre o se, que governo se de... pensa que o... Que se pensa que o livro do Apocalipse foi escrito nesse período desse... Eu não lembro se é eu acho que é Diocleciano o nome desse imperador, que é o segundo perseguidor de cristão, cara. Se passa no período desse e com essa temática do Nero Redividos aí, Nero né? eram um pouco exageradas e podem ter até mesmo algumas invenções. Na verdade, fala-se que Nero, pelo menos no início, era um imperador popular entre os romanos. Essa má imagem criada dele pode ter sido feita já durante a dinastia que o sucedeu, para criar essa ideia que a queda de sua É dinastia, a interessante se dinastia pensar, né? Mas Júlio-Claudiana, acho que a parte da perseguição de cristãos e é que do incêndio não se tem provas que foi ele de fato, né? Mas cheira, fede, tudo leva a crer que foi ele, né? Mas não tem como se provar, né? Mas leva a crer que foi ele. O cara construiu uma. Tipo, o cara se aproveitou. É que, tipo assim, o fato dele ter construído a mansão dele sobre as cinzas de Roma, né, depois de Roma ter queimado, ele ter construído uma puta mansão lá no centro de Roma, basicamente, né? Leva a crer que foi ele, mas não, ele pode ter só se realmente se aproveitado da situação. Pô, pegou fogo agora, pô, me dei bem, né, cara? Vou construir a mansão, né? Mas a parte de perseguir cristãos essa é certeza foi mesmo. uma grande catástrofe para legitimar o surgimento da dinastia Flaviana. Na verdade, é possível que quem realmente não gostava muito de Nero era a elite romana, enquanto as classes mais baixas o viam com bons olhos devido às suas reformas e projetos. E sobre a sua figura, surgiu ainda na época do Ano dos Quatro Imperadores, nas regiões mais Acho orientais do muito massa Império. esses filmes clássicos, assim, né, cara? Os caras se tratavam, tipo assim, eles faziam filmes umas paradas que hoje em dia você não vê mais a galera fazer assim, colocar politicagem, ou se fazer uma parada super. Tipo assim, às vezes eu não quero simplesmente assistir um filme do Gladiador, né, cara? Do Gladiador 2 aí que saiu, cara, que é uma parada megalomaníaca, com rinoceronte, não sei o que, né, cara? Às vezes eu quero só ver uma história assim, né, cara? Contando a história de facto, tipo o filme da Cleópatra. Ou outros filmes desse tempo, né, cara? Que é o Ben-Hur, né? A ideia é que Nero não teria tirado sua vida, mas sim forjado sua morte para Spartacus. fugir para o Oriente, reunir forças e se vingar de seus conspiradores e retornar ao trono de Roma. Versões da ideia diziam até que o imperador realmente tinha morrido, porém ele iria ressuscitar para dar início à sua vingança. Essa ideia também gerou até alguns impostores que afirmavam ser Nero sobrevivente, que contribuíram para piorar a instabilidade durante essa guerra civil que assolava Roma. Essa lenda ficou conhecida como Nero Redivivus, e alguns consideram Cara, é essa bom, crença hein? que Nero voltaria dos mortos como a primeira ou uma das primeiras teorias da conspiração da De história. fato, Pelo né? Uma menos teoria uma da das primeiras conspiração. que sobreviveu à passagem do tempo. E um conceito interessante é que é dito que esses cristãos primitivos obviamente não viam essa ideia de Nero estar vivo com bons olhos e associaram até a figura de Nero ao anticristo. Sim, Associaram ou não, né, cara? Efetivamente era a figura do anticristo, assim, é literalmente o anticristo, né, cara? o anticristo. Nero Logo, Redivivo é o Nero anticristo, talvez claro, seja uma das primeiras pessoas na história que foi atribuído esse título.
né? Tipo assim, 666 ou 636 é Nero, literalmente, né, cara? Tipo assim, e não é que é possível que ele era visto como anticristo. Ele é o anticristo descrito na Bíblia, cara. Você pode falar que colocar isso depois pra outras figuras, mas no texto original é ele. É óbvio que é ele, tá ligado? A queda do Caproni CA-48 em 1919. Agora falando de um tópico bem mórbido, temos o caso da queda da Inclusive, você aeronave pode até colocar que se existir uma figura no futuro que vai ser, de fato, um novo anticristo, vai ser o Nero Redivivus, né? Inclusive. Caproni CA Isso é em muito louco, né? 1919, que pode ser considerado o primeiro acidente aéreo envolvendo uma aeronave, mas especificamente um avião que fazia uma rota comercial. Esse não foi nem de longe o primeiro acidente envolvendo aviões. Afinal, existem alguns casos de acidentes nos primórdios dessa tecnologia, incluindo acidentes envolvendo pioneiros da aviação, como os irmãos Wright. O que difere esse caso é que ele envolve diretamente um voo comercial com Eita, nossa, isso passageiros. também parece, né? Caraca, parece realmente seguro Essa a aeronave partiu de espaçonave, né, Veneza, cara? na Espaçonave Itália, não, em a 2 de agosto aeronave. de 1919 e tinha como destino final o distrito de Tailedo, em Milão. Porém, enquanto a aeronave sobrevoava a área da cidade de Verona, segundo testemunhas oculares, o avião começou a sobrevoar a área em uma baixa altitude e suas asas começaram a tremular antes da aeronave começar a cair. Nesse momento, as testemunhas falam que os passageiros, para se salvarem, tentaram pular do avião. Porém, o resultado não poderia ter sido O Lito dos Aviões e Músicas vai falar que foi um erro humano, né, cara? Que não foi a banheira aí que o os caras mais estão trágico, zoando. afinal todos os passageiros e os pilotos morreram no acidente. Também é dito que os pedaços da aeronave, devido ao forte impacto com o solo, se espalharam por um raio de 400 metros. Na questão de quantas pessoas perderam sua vida no acidente, os números são incertos, variando de 12 a 15 vítimas. Mas de qualquer forma, esse acidente marcou a história da aviação. Existe, no entanto, um acidente que aconteceu 12 dias antes desse, que foi um caso que Dirigível. envolveu um Nossa, dirigível olha da isso, né, cara? Goodyear Tem que que ser levava completamente maluco também. Olha essa porra, cara. Que é isso, né? Tipo assim. Meu, 3 então por Deus passageiros mesmo, do né, Grande cara? Parque até o parque de diversões White City, todos pontos dentro da cidade de Chicago. O dirigível, no meio do trajeto, pegou fogo no ar e bateu em um edifício que pertencia a uma instituição financeira local. Por causa desse incidente, um membro da tripulação do dirigível e 2 passageiros faleceram na hora, além de pessoas que ficaram feridas que estavam no prédio ou no solo abaixo do dirigível, enquanto houveram 2 sobreviventes que estavam na aeronave. Devido ao número de mortos e feridos, por um tempo esse foi considerado o pior acidente aéreo que aconteceu em solo americano, e também sendo considerado o primeiro acidente que ocorreu com uma aeronave comercial. Mas esse acidente particular envolveu um dirigível, não um avião em si. Justamente por isso ainda dá para considerar o caso com o Caproni CA-48 o primeiro acidente que envolveu Facto, né? um avião fazendo um trajeto Cara, mas olha isso, comercial. cara. Vai tomar banho, né? Cadê, cara? Qual que é a aerodinâmica disso daqui, né? Tipo, caraca, mano. Vai ser um bagulho de Fallout, né? Ok. Então Bem, eu acho que é amigos, isso. muito bom. Essa foi a nossa Muito bom o vídeo, né, cara? Achei irado, obviamente, como sempre. Espero de coração que vocês tenham gostado da minha reação, tenham se divertido aqui assistindo. Deixem nos comentários aí se vocês já conheciam essas coisas e tudo mais, tá bom? Se puder, deixa um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.